Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja aí com cada um de vocês. Hoje, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler um texto que ele está lá em 1 Samuel, no capítulo 8, porque é uma palavra poderosa onde Deus fala com o seu povo, porque o povo mais uma vez o rejeitou e escolheu fazer as coisas de acordo com aquilo que queriam fazer, né? Então diz assim a palavra do Senhor: O Senhor lhe respondeu: Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitaram, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. E então Samuel, solenemente, a respeito de como o rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor, e nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Nós já vimos que o Senhor ele nunca quis estabelecer intermediários entre ele e o seu povo. Ele sempre quis atuar diretamente, ele sempre quis falar diretamente com os seus filhos. Esse era o desejo dele, estar sempre em contato. Ele queria que os seus filhos não adorassem outros deuses, ele queria que os seus filhos estivessem juntos, prostrados, ele queria que os seus filhos o aceitassem, o recebessem como o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas o povo ainda assim, olhando para as outras nações, vendo os outros reis, eles quiseram estabelecer reis para eles também, né? E o Senhor então aqui muito entristecido, ele diz, olha, deixa para lá, o povo quer que estabeleça um rei, seu desejo é esse, eles não me querem como rei, não se preocupe, Samuel, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Sou eu que estou sendo rejeitado nessa história. Então, é algo para se refletir todos os dias da nossa vida. Quem nós estamos buscando? Quem nós estamos estabelecendo como reis, como senhores da nossa vida? Se é o Senhor ou não, né? O povo de Israel tinha algo muito maior, muito melhor. Tinha um Deus Todo-Poderoso que cuidava deles, mas ao mesmo tempo o que eles quiseram? Quiseram estabelecer um rei. Então, muitas vezes, nós queremos isso para as nossas vidas. E aqui Deus vai dar um grande exemplo, um grande princípio de reino, porque, na verdade, o homem ele está acostumado com a aparência, com aquilo que ele pode ver e enxergar, e o que Deus vê é acima, muito acima. E quando o povo estabeleceu que queria um rei, o que Deus deu? Deus deu um rei de aparência. Deus deu a ele Saul. Quem era Saul? Saul era um grande rei, era um homem bonito, um homem de porte elegante, um homem grande, um homem que tinha domínio de todas as artes, né, que sabia como ninguém, como guerrear, né? Era um homem valente. A Bíblia fala que ele era alto, com ombros acima dos demais, forte, de boa aparência, né? Mas ele tinha o quê? Um coração obstinado, ele tinha um coração covarde, ele tinha um coração inseguro. Ele não era um homem que estava ali sempre servindo e obediente a Deus. Não. Saul representava o coração do homem, a aparência que a terra valoriza, né? Que é o exterior. Ele era totalmente exterior, né? E depois Deus deu o quê? Deus deu como segundo rei do povo de Israel foi Davi. Quem era Davi? Davi era exatamente o oposto de Saul. Davi era pequeno, era franzinho, ele era desprezado por seus irmãos, ele era meio que esquecido da sua família, ele vivia no meio das ovelhas. Contudo, o que Davi tinha a mais de diferente de todos eles? Davi era um gigante na fé.
Davi era um gigante no conhecimento, na relação com Deus. Ele era um homem valente, humilde, era honrado, mas ele era extremamente corajoso, porque ele lutava, ele estava acostumado a defender as suas ovelhas e ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele fazia e obedecia a Deus. E aí Davi representa o coração já do Filho de Deus. E quem era esse Filho de Deus? Era aquela aparência que valoriza os céus. Davi valorizava a relação dele com Deus, Davi valorizava o tempo dele com Deus, Davi valorizava o relacionamento que ele tinha com Deus. E a gente sabe que o homem natural, segundo o que a gente vê, a sua fonte ela é natural, como Saul. Saul era um homem natural e tinha a sua fonte de forma natural, a sua segurança estava no seu físico. A sua segurança estava no seu conhecimento de guerra. A sua segurança estava na sua capacidade de lutar, de fazer. Já Davi não. Davi tinha a sua confiança em Deus. Tanto que quando ele começou a lutar e Deus era com ele em todos os momentos da sua vida, em todas as lutas, em todas as batalhas, Deus dava a Davi vitórias. Tanto que Saul começou a ficar enciumado, porque Davi começou a crescer, Davi começou a fazer as coisas que tinham que ser feitas o tempo todo, tanto que a população, o povo inteiro começava, olha, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. E isso foi crescendo no coração de Saul, essa inveja, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem honrado, um homem abençoado. E é engraçado que o reinado de Saul durou pouco, né? O reino de Saul foi passageiro. Ele trabalhava com a sua inteligência, com o seu controle racional, com a sua lógica, mas teve um governo de pouco tempo. O governo de Davi, pelo contrário, o governo de Davi foi para sempre, porque através de Davi veio então a descendência de Jesus, e aí até hoje a sua descendência reina, né? Da mesma forma que o homem nascido de Deus anda pelo que não vê, pelo que tem valor eterno. Então o reinado que Deus deu, partindo de Davi, era um reinado eterno. Com Davi, Deus estabeleceu o povo, Deus fez com que houvesse uma confiança em Deus. Davi exercia a sua força, a sua autoridade, a sua competência, os seus cuidados, todos de acordo com a vontade de Deus, porque Deus era o seu refúgio. Tanto que ele escreveu salmos lindos, né? Poderosíssimos, dizendo o tempo todo, Senhor, o Senhor é a minha força, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus forte, em quem eu confio, em quem eu espero, em quem eu busco todos os dias. E em todas as batalhas que Davi ia, quando ele saía derrotado por qualquer que fosse o motivo, ele iria ali para os pés do Senhor Jesus e ali ele chorava. E ele agradecia a Deus e ele louvava a Deus por tudo o que Deus tinha feito. Olha só esse Salmo 23 que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi estava aqui dizendo, olha Senhor, o Senhor é meu tudo, é a minha existência. Um coração segundo o coração de Deus, um coração pautado no reino dos céus. Então, por isso, Davi dizia, olha, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. E ele diz, renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele diz, certamente, bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Esse Salmo de Davi mostra o quanto Davi era um homem dependente de Deus. Em todas as coisas, Saul confiava na sua capacidade, mas Davi não, Davi confiava em Deus. E muitas vezes nós não colocamos a nossa fé em Deus e não buscamos a Deus em primeiro lugar para realizar todas as coisas que nós precisamos.
Então, nessa noite de hoje, eu quero que você reflita sobre isso que nós falamos. E assim como Davi, comece a colocar em Deus a sua esperança, a sua expectativa, a sua fé, a renúncia por todas as coisas desse mundo e a fazer aquilo que verdadeiramente agrada a Deus e está no coração de Deus. Então, quando nós estivermos orando, clamando, lembrar que só Ele é o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Libertador, aquele que veio para nos consolar, para nos dirigir, nos coordenar em todos os momentos das nossas vidas. Tenham sempre essa certeza de que o Senhor está conosco. Ele jamais nos abandona e Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente todos os dias. Né? E é nele que nós precisamos esperar e é nele que nós temos que aguardar. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, derrame sobre a sua vida uma grande paz, uma grande bênção, que você saiba realmente escolher aquilo que é melhor de Deus para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. E aprenda a depender de Deus em tudo e em todas as coisas, em todos os momentos da sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e que você possa estar no centro da vontade dele e ter um coração segundo o coração de Deus, segundo os ensinamentos que Davi nos deu. Um beijo grande no seu coração, que o Senhor te abençoe e medite nessas palavras. Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo.